Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar. Mais um episódio, mais um bate-papo. Estamos aqui atendendo a pedidos para trocar uma ideia com uma publicitária, influenciadora que está dando o que falar. Senhoras e senhores, estamos recebendo Luísa Castro. Bem-vinda! Muito obrigada, prazer, Arthur. É uma honra gigantesca estar aqui hoje. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito legal. Sensacional. Muito da hora. Você sabe que a nossa produção está acostumada a receber aqui galera da internet, da música, da televisão, do stand-up e tal, né? E assim, entrou no modo, tipo, mais um. Aí quando souberam que você estava vindo, olha, uma preparação. Você precisa perguntar isso, perguntar aquilo. Que legal, hein? Que coisa. Eu amo a pessoa que me ficou demais, assim, é uma pessoa que mora no meu coração, a Valéria. E, não, estar entre essas pessoas que estão vindo aqui, não, gente, que isso, é uma honra gigantesca. Muito legal, a gente fica feliz e o teu conteúdo é um conteúdo muito leve, assim, do nada a gente começa a rir das coisas que colocam ali, a gente se identifica, tem a história do teu irmão também, mas antes da gente chegar para hoje, como é que foi, assim, essa jornada? Você é muito nova, 22 anos, publicitária e recém-formada, e como é que foi? Conta pra gente, porque eu tenho certeza que muitos estão assistindo e talvez tenham essa vontade de ter muito seguidor, de viralizar um vídeo e tal, como é que foi isso pra você? Então, a minha história com as redes sociais é muito engraçada, porque quando eu me formei, em 2019, no ensino médio, eu estava dedicada a estudar para passar em medicina. Me formei em 2019, 2020, comecei o cursinho. E entrou pandemia, logo em seguida. Eu estava há um mês no cursinho, e aí todo mundo teve que ir para casa. Foi quando eu, um dia, do nada, acabou uma aula lá, uma videoaula, e eu falei, vou gravar um vídeo me maquiando. E aí deu muito mais visualização do que eu imaginava. Na época eu tinha meus 2.000 seguidores, e o vídeo deu muito certo, e no outro dia peguei, fiz mais um vídeo, na época estava muito em alta challenge, na época da pandemia, de maquiagem. E eu fiquei simplesmente a pandemia inteira produzindo esse tipo de conteúdo, porque deu muito certo. Eu comecei a fechar parcerias, trabalhos. Logo de cara, então? Logo de cara. No primeiro ano, eu acho que nos primeiros 3 meses eu já tinha batido uns 20.000 seguidores. 2, 3 meses. Que é muita gente. E crescia semanalmente. Pra realidade de vários. Exato. Aí eu fiquei com muita expectativa. E eu comecei a olhar por um outro lado. Que eu tinha um lado comunicadora, um lado comunicativo muito bom. E por que não investir nisso? Eu olhei pra trás, assim, sabe? Toda a minha história, desde que eu era pequenininha, eu falei, eu sou muito comunicadora. Sempre foi? Sempre fui, desde novinha. De, assim, 2, 3 anos eu ficava assistindo, vidrada, jornal, e aí eu virava pra minha mãe, hoje o dia tá parcialmente nublado. Sabe? Umas coisas assim. Eu sempre fui muito da comunicação, desde... É engraçado como precisa acontecer algumas coisas na vida da gente pra explicar o passado, né? É doido isso, né? Você olha e fala, caramba, eu tô vivendo isso, mas lá atrás eu já era assim. Já tinha, exatamente, sempre fui assim e eu não tinha essa visão, não enxergava. E aí foi o que me abriu os olhos, eu comecei a procurar um outro curso, sabe? Porque eu vi que eu não conseguiria conciliar, que talvez a medicina não era o melhor caminho. Eu poderia estar feliz, hoje talvez eu estaria cursando, muito feliz, mas não tão realizada quanto eu sou hoje. E eu tenho certeza, olhando para trás, que eu fiz a melhor escolha, foi o melhor caminho. Escolhi a publicidade, logo no ano seguinte eu já comecei, 2021, e aí foram 4 anos, me formei agora, no final do ano. Recém. De 2024, mas eu já trabalho dentro da publicidade desde 2022, dentro de empresas. E é isso, eu acho que toda essa trajetória dentro da publicidade, dentro das redes sociais, foi eu dando passo e Deus colocando no chão. É incrível, não tem nem palavras, assim. Sensacional. Muitas oportunidades legais. Eu não sei porquê, você estava contando a tua história, e aí me veio uma outra coisa que até quero compartilhar com você, que é o seguinte, mais ou menos nessa época que você começou a fazer os vídeos aí das maquiagens, eu assisti uma palestra, e nessa palestra tinha muita gente grande.
Só que eles também estavam começando naquela época, apesar de já ter muitos seguidores. E era claro que eles estavam nervosos ali. Acho que um foi deixando o outro nervoso. O primeiro, que era o mais conhecido, aí depois veio o outro e o outro. E não estava tendo muito clima. E as pessoas que estavam presentes sentiam isso, então não estava acontecendo. Acho que a quarta ou quinta palestrante, que hoje também é gigantesca e tal, ela estava mais nervosa de todas. A gente percebia na bochecha dela que ela estava tremendo. E aí ela soltou uma pérola que foi incrível. Ela disse assim: eu tô muito nervosa. Aham. Vocês me ajudam? E aí alguns... E aí a galera... Todo mundo... O que eu entendi ali que eu acho que tem a ver com a tua história? Ninguém inspira sendo perfeito, mas inspira sendo real. Sendo real. É isso. E o seu conteúdo passa muito isso. Tipo, eu estudei com ela, ou então ela é igual a minha prima, ela é igual a mim, a gente se identifica, é real. E acho que esse que é o segredo das redes sociais que as pessoas não entendem, né? E quanto mais real você for, mais você vai inspirar, porque você vai se conectar com as pessoas. Exato, e gera a identificação de falar, cara, eu sou igualzinho a essa pessoa. E eu ouço muito isso, das pessoas que não me conhecem pessoalmente, falar, cara, eu sinto que eu sou sua amiga. Sua amiga de anos. E quando eu ouço isso, pra mim faz todo sentido, sabe? Eu olho pra trás e falo, caraca, é isso. Né? Ainda bem que eu tô fazendo isso. E depois desse primeiro momento que você já embalou e tal, qual foi o vídeo que teve mais visualizações, que foi como uma virada de chave na tua história? Cara, então, o que mais teve visualização, ele é bem recente. Bem recente, tem mais ou menos... Eu acho que não tem nem um mês que eu postei, que é um vídeo de humor. De onde veio essa ideia tão, assim... Vamos dizer, Cara, que explica muita coisa. Eu mesmo, morando sozinho, eu já não fiz comida em casa porque eu não queria lavar a louça. De onde veio essa ideia? Então, dizem que no exército, eles fazem isso, né? Quando eles estão na selva, enfim, e precisam compartilhar prato, garfo. Eu falei, gente, por que não? Né? Pegar essa ideia. Boa ideia, né? Quando minha mãe fala, minha filha, sujou, lavou. Tá certo, mãe. Aqui, ó. No mesmo segundo. Mas claramente foi um vídeo de humor, um meme. Eu jamais faço isso, né, gente? Tá, na vida por real. favor. Porque, assim, o que deu de comentário é brincadeira. Salva o meio ambiente, para de usar plástico. Nossa, plástico, você tá ingerindo plástico. É um vídeo, Pessoal, humor. Exatamente, o pessoal do meio ambiente. E já aconteceu de você pensar assim, não sei se eu posto isso, ou posto, e ficar na dúvida, e depois se travar e não postar? Já aconteceu isso? Por exemplo, um vídeo desse. Às vezes eu olho e falo assim, gente, será que eu posto? Será que isso aqui é relevante? Por ser humor, sabe? Às vezes eu falo assim, será? E aí eu deixo ali nos rascunhos de lado e acaba que uma hora eu solto. E o vídeo que a gente menos espera é o vídeo que mais viraliza às vezes, sabe? Mas vira e mexe acontece. O primeiro que apareceu pra mim foi... Não, eu ia falar que é do irmão, mas não foi. O primeiro que apareceu pra mim foi um vídeo mais sério, você falando do Parque da Cidade, das fotos, né? Nossa, e aí eu confesso pra você que na hora eu tava noutra, assim, eu vi um pouquinho e tal, falei, não tô sabendo dessa história do parque, então depois eu vejo, tá? Fui, beleza. Depois de um tempo, pouco tempo, você apareceu de novo. Sério? Aí com o seu irmão, que é aquele vídeo muito engraçado também. Aliás, eu tô falando... Põe aí, Rafa, pra gente esse vídeo do irmão. Te amou tua vítima, né? Eu e o meu irmão? Esse? Meu irmão. Não, e depois disso eu falei, minha filha, se você não quiser, eu te contrato, você vai gravar comigo. E o fato dele ficar um pouco constrangido, tá, é legal também, porque a gente também se identifica, né? Toda família tem uma irmã mais engraçada e alguém que é mais... Ele é mais tímido, ele tem mais vergonha, mas eu sinto que ele tá se soltando, sabe? Aos pouquinhos.
Botando as asinhas de fora. Exatamente. Mas eu tava te falando, aí quando eu vi esse vídeo, eu fui lá no seu feed. Aí eu vi as corridas e tal, e eu vi o vídeo, você no carro, falando do Parque da Cidade. Então você também tem, assim, muitos estilos, não é só um tipo de conteúdo, né? Eu não consigo nichar muito, sabe? Uhum. Porque eu sinto que existem vários assuntos que eu gosto de abordar, que eu gosto de trazer, que fazem parte ali da minha vida. A corrida é um conteúdo mais recente que eu trouxe e que virou, assim, a minha paixão. Uhum. Recentemente eu comecei a focar em longas distâncias, que é um desafio para mim. Eu comecei a correr tem mais ou menos 1 ano e eu não gostava muito. Eu comecei para eu tentar dar uma emagrecida, que na época eu queria dar uma secada. E eu achava muito legal o lifestyle da corrida, ver o pessoal correndo. E em pouco tempo eu me apaixonei muito. E como eu te falei, comecei a treinar para meia maratona. Fiz recentemente a meia das Pontes aqui em Brasília. Caramba. Uma prova muito legal. Meia é 21 quilômetros. É 21 quilômetros. Só de pensar cansa, né? É bastante. Não, às vezes eu coloco no Waze, tô na Asa Norte, vou voltar pra casa. Quando eu vejo ali 20 e poucos quilômetros, eu falo, caramba. Eu corro isso. Eu já corri isso aqui. Que doido. É uma distância gigantesca. É muito longe. Eu corria, né? Falei pra você, antes da pandemia e tal, no parque, eram 4. Acho que tem um percurso de 4, um de 6, se eu não me engano. Aham. Se bem que o parque mudou, né? Mas enfim, eu fazia o de 6, o de 4 também. Já é muita coisa. É. E aí, 22. 21 quilômetros. 21 quilômetros, metade de uma maratona e tal. É. E aí você se encontrou também, não só Demais. profissionalmente, como também no esporte. Aham. Eu sempre gostei muito de fazer esporte. Eu faço musculação desde os 12, 13 anos. Uhum. É uma coisa que vem de família, assim, a família do meu pai é viciada, fissurada em esporte. E aí, desde novinha, eu sempre fiz musculação, só que eu realmente me encontrei demais na corrida. Uhum. E aí, agora eu tô Mas você me concilia? preparando concilio, Uhum. porque é muito importante, né, fortalecer a musculatura. Ano passado, eu quase me lesionei, tive até que largar a corrida, com muita dor no joelho. Uhum. Eu não conseguia. Aí eu larguei 6 meses e voltei com tudo no final do ano passado. Uhum. Mas tem que conciliar. E acaba virando também um gancho para conteúdo, né? É, exatamente. E aí agora eu tô me preparando pra minha segunda meia, que não basta uma. Daqui a pouco eu tô me preparando pra uma maratona. A gente nunca se contenta, é desse jeito. Boto fé. Aí eu vou correr a meia do Rio, a maratona do Rio. Que legal. Fazer a meia. E Brasília ajuda, né? Porque é uma cidade que tem essa cultura do Nossa, esporte, muito lugar demais, também para correr, né? Demais. Eu amo correr no Parque da Cidade, pra mim é É. o melhor lugar daqui. É o melhor lugar de Brasília, na minha Nossa, eu opinião. amo, é bem plano. É muito bom. Movimentado, colorido, Enorme. vivo, É. né? Dá pra fazer vários percursos. Exato. E tem a questão dos fotógrafos também, que eu nem gosto, nem um O pouco. que é essa história? Eu confesso que eu tô por Então. fora. E às vezes quem vai assistir esse nosso papo daqui 1, 2 anos não vai entender a conversa, né? Pode É. ser que mude. Mas o que aconteceu? Eu tô por fora. Então, quem corre no Parque da Cidade pode ver que tem bastante fotógrafo, Uhum. por conta da Foco Radical. É uma empresa de fotógrafos que é voltada para o esporte. Então, eles registram tanto as provas, quanto em locais que o pessoal faz bastante atividade física. E aí, eles disponibilizam essas fotos depois nesse site. E a pessoa pode comprar. Então, se eu tô lá correndo, hoje eu vou lá, né? Vou botar o meu calção, o meu tênis. Não pode meia azul, né? Tem essa Não história, pode meia né? azul. Meia azul, vou de Meia meia azul. preta. Exatamente. Ou branca, seguindo as orientações de Maju. Já iria, viu, amor? Não precisa preocupar. Mas então alguém pode tirar uma foto minha lá, é isso? É isso. Do nada. É. Aí se eu gostar da foto, eu posso comprar pra mim. Isso. Tá, Exatamente. tipo parque. Tem parque que você tá lá morrendo na montanha russa e o cara tira uma foto sua. É Você isso. fica se e aí você você quiser ou pode não. comprar ou não. Tá, Exatamente. e aí proibiram isso ou não? É. E aí, acho que foi no início desse mês, tá? No mês passado, eles lançaram nas redes sociais que estava suspenso o trabalho desses fotógrafos, Uhum. porque umas 4 ou 5 pessoas reclamaram que invade a privacidade. Certo. Por um lado, faz sentido. Porque Uhum. tem gente que realmente não quer ser registrado ali, né? Mas, por outro Valério? lado... Chega com atestado na empresa, ó, não posso trabalhar que eu tô com dengue. Aí Aí joga lá a fotinha da pessoa no Foco Radical, vê que ela tá correndo no Parque da Cidade pela manhã. Entendi. Entende? Esse é o B.O. É, exato. Ou pernas rápidas. Mas aí isso afetaria...
trocentas mil pessoas que adoram ter um registro ali, sabe? Entendi. Pessoas que às vezes estão se preparando para uma prova e estão correndo lá sempre. E as fotos ficavam legais. Nossa, muito legais. Entendi. Eu sou viciada toda vez que eu tô lá. Eu tenho, inclusive, parceria com essa Foco Radical. Aham. Então, assim, acabei meu treino, eu vou direto. E pode garantir minha e há foto. a possibilidade de voltar essa Não, parceria? voltou na mesma semana. Ah, Porque fizeram um barulho enorme, tanto os fotógrafos quanto os corredores. Não só corredores, mas atletas. Eles registram o pessoal da bike, que tá ali sempre também. É uma mão na roda pra quem cria conteúdo, né? Você ter foto bonita sempre. Nossa. E podia ter uma identificação também, sei lá, uma meia de uma cor. Ó, quem tá com essa meia não quer ser fotografado. Podia ter então, também. aí tem a ideia da pulseirinha, Aí, ó. que acontece lá em São Paulo. Acho que Tá de pulseirinha, não tira foto. Tá de pulseirinha, tira foto. A minha sugestão seria, quem não quer tirar foto, pega a pulseirinha. Porque imagina, todo mundo que quer, a maioria. Exato. A maioria ou quer. um leve capuz também, qual o problema? É um véu. Não quer ser fotografado, depois corre na esteira. Eu também acho, né? Não quer que ninguém veja. Sim. É o seu momento. Seu momento pose, né? Mas fico imaginando que algumas pessoas deviam fazer toda uma preparação, né? Vai no cabeleireiro, faz uma escova, bota aquela... Eu vi o fotógrafo ali, eu já passando lá. Ajeita aqui o cabelo, sugo a barriga. Que dica que você dá pra quem tá começando e de repente vê lá você com um monte de seguidor, um monte de curtida e tal? O que faz diferença pra quem quer alcançar resultados? Porque algumas pessoas às vezes pensam assim, poxa, ninguém tá nem aí com o que eu faço tal. É a constância, é a frequência, enfim. Nas redes sociais? Nas redes. Eu diria que a constância. Uhum. Porque você começa a criar aquela conexão com as pessoas, sabe? Delas te verem todos os dias, de criar aquela intimidade, de gerar aquela sensação de que, meu Deus, eu faço parte da rotina daquela pessoa. É uma coisa que a Virgínia faz muito. Ela posta ali a rotina dela todo santo dia, da hora que ela vai... Que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Claro que a gente não precisa ser exatamente assim, né? De postar absolutamente tudo. Mas estar ali sempre postando, sempre sendo visto, né? Quem é visto é sempre lembrado. Sempre lembrado. Então, eu diria que a constância. Tem uma receitinha de bolo? Tipo assim, ó. Cara, 5 stories, um reel, que você passaria assim pra alguém? Eu não consigo enxergar que tem uma receita, sabe? Porque tem pessoas que, por exemplo, quase não aparecem muito nos stories, mas que fazem um maior sucesso, porque estão ali postando muitos reels. Tem gente que posta bem menos reels, mas que está presente ali nos stories e também faz muito sucesso. Eu acho que não tem essa receita. Eu acho que se você for verdadeiro, se você for real, se o seu conteúdo for um conteúdo de qualidade, não tem outra. Vai dar certo. É só manter a constância. Continuar fazendo, né? Exatamente. E, claro, procurar estratégias. Qual o melhor horário? Aí o Instagram mesmo te fornece essas dicas. Vai lá no insight. Esses insights. Então, se atentar a isso, se atentar a trends, ao que está fazendo sucesso no momento, assim, tentar se encaixar sempre no seu nicho, né? O que cabe no seu perfil. Acho que estar sempre atualizado também ajuda muito. E como é que você faz para explicar para as pessoas próximas, sei lá, parente, amigo, o que você está fazendo? Porque, por exemplo, você falou de medicina, você quase fez. É fácil explicar, né? Alguém pode, no máximo, perguntar qual que é a sua área, enfim, sua especialidade, mas todo mundo entende, né? Minha sobrinha é médica. Sim. Quando fala que está fazendo publicidade, pelo menos acontecia comigo na minha época, aí você já começa a ter que explicar um pouco mais. Porque as pessoas não entendem totalmente que, né? Eu mesmo optei pelo jornalismo. Então eu lembro das minhas tias chegando e falando assim, você vai ser repórter? Você vai trabalhar na TV e tal? Enfim, já tinha que explicar um pouco. Influenciador é uma profissão completamente nova. Muito. Como é que você faz para explicar para quem pergunta, mesmo amigas que às vezes não estão tão conectadas? Como é que é isso? Então, quando me perguntam sobre a minha profissão, eu falo das duas, tanto como influenciadora quanto como publicitária, né? Eu geralmente começo falando do trabalho que eu faço nas empresas. Eu sou gerente de marketing hoje em duas empresas aqui em Brasília, Campeão da Construção e Dom Manju.
É um restaurante, esse é mais recente. E aí eu explico, né, esse trabalho que eu realizo lá, que é um trabalho que também tem meu coração demais. E explico também como influenciadora, que eu registro ali a minha rotina, registro o meu processo na corrida, o meu dia a dia. E fecho o trabalho com marcas. Daí que vem o sustento, né, da nossa vida de A publi. influenciador. A publi. A A publi. famosa publi que a gente ama. Que legal. E, inclusive, recentemente fechei com várias marcas, assim, que me surpreenderam, que eu nem imaginava. E tinha alguma que era como se fosse um sonho? Assim, poxa, queria fazer de tal marca e acabou te procurando? Tem alguma? Cara, McDonald's. Uau, que legal. McDonald's, eu não imaginava. E aí surgiu a oportunidade. Mês passado eu fiz esse trabalho que ficou, assim, muito legal. Explica pra galera, muita gente tem dúvidas sobre isso, como é que surge, por exemplo, a ideia do vídeo, né? Claro que tem várias formas de fazer o vídeo e tal, mas no caso, por exemplo, do McDonald's, como é que foi para as pessoas entenderem? Que sempre me perguntam também, foi ideia sua ou foi ideia do cliente, da marca e tal? Como é que foi no caso desse do McDonald's? Eles me deixaram bem abertos. O briefing não tinha nada me guiando, me tendenciando para um roteiro. Eles só colocaram ali as informações que eles precisavam, Os né? do's e os don'ts lá, né? Exatamente. Mas eles deixaram completamente aberto, assim, para a criação do roteiro. E eu sou uma pessoa que gosto muito de salvar referências. Pra estar sempre colocando a minha criatividade, né, em movimento ali. E aí, quando eles me falaram disso, lá no roteiro tinha que eles queriam um conteúdo que não parecesse publi, sabe? Um conteúdo... Real. Como que é o que você faz, né? Exato. Eu não gosto de fazer propaganda com cara de propaganda. Acho que todos nós buscamos não fazer isso, né? E aí, eu pensei em um vídeo de humor, me veio na cabeça na hora, de interpretar personagens, pessoas que consomem McDonald's. Então, tem a indecisa, tem a viciada em ketchup, tem... O que mais? Eu coloquei 4 ou 5 personagens. Então, cara, ficou um vídeo muito, muito descontraído, que você vê assim, você nem imagina que é uma publicidade. E eu gosto de E as pessoas se identificam, né? Exatamente. Mas você sabe, agora eu vou reclamar com você, porque você é publicitária e você leva para todos os publicitários, que isso é uma coisa que não é tão clara para alguns clientes e para alguns publicitários, às vezes. Tipo assim, eu não vejo sentido de um técnico da seleção convidar, por exemplo, o Vini Júnior e falar pro Vini Júnior jogar na defesa, porque o Vini Júnior é um atacante. Isso é óbvio. Mas muitas vezes contratam um influenciador e querem que ele faça um tipo de conteúdo que ele não está acostumado a fazer. E ele vai fazer. Porque é um desafio, tal, etc. Mas talvez não dê tanto resultado. Isso é uma coisa óbvia. Mas muitas vezes alguns publicitários não entendem isso. Querem colocar ali... É isso que eu quero. E tipo assim, ó, se você tá me chamando... livre. Porque você acredita na minha comunidade. Eu me conecto com eles assim, né? Nem sempre isso é muito... Ninguém melhor que você para saber qual tipo de conteúdo e como fazer para alcançar o público que tá ali todos os dias te assistindo. E fica tão claro para as pessoas, né? Quando você faz uma coisa mais engessada, mais, vamos dizer, forçada, que não é ali a sua cara... Porque eles estão vendo como você conduz sempre. Aí, do nada, você aparece com um conteúdo mais... Exato. Não vai andar, né? Não vai Exatamente. acontecer. Vai frustrar. O contrário, também, quando é o extremo, também é legal, sabe? Quando é tipo assim, não, ó, a gente vai fazer isso aqui, mas vai ter cara de publicidade mesmo, a gente vai trazer uma produção, um editor assim, assado. É legal também fazer. Sim. Né? Mas... também já deixa claro, a pessoa assistiu o primeiro e o segundo, que é uma propaganda. As pessoas também gostam de ver propaganda, fato, né? Mas o que não funciona é colocar um influenciador X para fazer um conteúdo que tem mais a ver com Y. Não vai conectar. Eu acho que a marca tem muito essa visão, assim, quando ela for fazer a escolha dos influenciadores, das pessoas que estão ali comunicando, pra ver se tem match, né? Sim. Falando em match, uma marca assim que você fala, poxa, me chama que eu vou, vai. Deixa eu ver. Pro momento atual, Adidas. Né? Gigantesca. Parque da Cidade, você lá. Lançamento de um tênis. Então, nossa, e eles estão sempre lançando tênis surpreendentes. Eles, se eu não me engano, a Adidas patrocina essa prova, essa maratona do Rio. Que pra mim é uma das maiores provas que acontece assim no ano. E
Com certeza. No momento atual seria Adidas. Luísa, qual influenciador você não gosta? Brincadeira. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver aqui. Já aconteceu alguma vez de você, de repente, ter um prazo para entregar um trabalho, uma publi e tal, e dar aquela travada? Porque, assim, é um trabalho gostoso de fazer, né? Prazeroso, mas não é só... Tem desafios, como Sim, todos os trabalhos. total. Já aconteceu de repente, quase não sair alguma coisa? Vira e mexe, rola essa angustiazinha, sabe? Quando eu aceito um trabalho de, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? Será que eu vou conseguir realizar o que eu tô colocando aqui no roteiro? Mas, especificamente falando de uma, essa do McDonald's. Uhum. Era uma publi que tinha um prazo de 24 horas pra entrega. Então, você fica naquela, meu Deus, será que vai dar tempo? Nessa eu contratei um filmmaker, então eu deixei ele claro. Falei, olha, a gente tem 24 horas, meu filho, tem que correr contra o tempo. E muitas marcas agora estão fazendo assim, dando um prazo de 24 horas, de 48 horas. Aí você tem que correr. Mas no final dá sempre certo. Que bom. O que mais tem me deixado assim, às vezes, é a edição. Porque Uhum. quase todos os vídeos que eu faço, eu que edito. Uhum. E aí, naquela correria, 1 milhão de coisas pra fazer, eu fico meio angustiada com a parte da edição, que eu tenho que separar um tempo maior pra fazer uma entrega bem legal. É. E você tem a ilusão de que um dia você vai parar de fazer isso, a edição? Eu tô te perguntando isso porque eu acho que nunca acontece, sabia? Porque no final das contas é a mão da gente que faz a coisa ser... Exato. Entende? Você edita também? Tudo, Sério? tudo. Você não terceiriza essa parte da... Não, tem coisas que Alguns, você tem que alguns terceirizar. trabalhos... Mas tipo alguns assim, aquela coisa que é a específicos. sua cara, que você, tipo, meu, é difícil passar isso pro outro. Eu Entende? acho A não ser que você ache um formato muito, vamos dizer, industrial mesmo, não, eu né? acho Que tudo tá ali presetado e tal. Porque é o que faz a diferença, é o Sim, detalhe. Exatamente. Né? São coisas específicas que eu gosto de fazer ali do meu jeitinho. Então eu acho que essa parte aí Tipo uma sílaba que você corta, é. né? Tipo, meu, ó, é aqui que é pra cortar, Eu né? sou extremamente detalhista e perfeccionista. É. Então, se eu dou uma respirada antes da frase e a pessoa que tá editando não corta, eu já fico agoniada. Sim. Porque se eu tivesse fazendo, eu teria cortado. E o contrário também É acontece, coisa- né? Tipo assim, não, aqui não podia editar, tinha que deixar eu aqui com essa reação, aqui com essa Exatamente. pausa. Essa pausa que tá, Exatamente. a graça tá aqui, tal. Exatamente. E assim, não é que o outro não dê pra delegar, acho que eu não me expressei bem, mas às vezes fica mais lento o processo, Sim. entende? Tipo É assim, um trabalho que você vai... às você vezes desenrola vai em meia demorar- hora, Exato. mas se você passar pra outro vai demorar 2. Aí ele vai te entregar, às vezes você não gostou de um detalhe, de outro. Aí refaz, ainda não ficou daquele jeito que você gosta. Então, essa parte aí eu faço questão, assim. É, E é exatamente isso que a gente falou. Sim, agora. sim. Fica com a nossa cara. é. Acho que publicidade, alguma coisa assim, em algum momento, às vezes até o cliente precisa de uma pós, né? Alguma coisa assim de filtro, de luz, tal, enfim. Mas o conteúdo do dia a dia, É uma coisa mais natural também, eu acho. sim. Não tem a necessidade de terceirizar. Vamos para Eu um amo. breve bate-pronto. Que tipo de conteúdo você curte? Consumir? Não sei, você viu, você vai curtir. Ali, coraçãozinho, likezinho, maroto, Humor. humor. Eu A amo. primeira coisa que você pensa sempre vai pro lado do humor. Você é assim? Sim. Eu sou assim também. Eu adoro. Eu acho que eu tô ali, eu quero coisas descontraídas, sabe? Eu quero dar uma risada. Eu tenho 2 válvulas de escape pra tudo. Humor e música. Nossa, música. É. Você falou da minha maior paixão. Mais do que corrida, mais do que tudo. Eu sempre fui. Eu desligo ouvindo música. Eu também. O povo aqui não entende nada, porque às vezes eu passo assim meio na correria, fazendo um trem e tal, negócio, e vai, daqui a pouco me fecho na sala. Aí começa a música alta. Pá. Os outros executivos passam aqui e devem pensar, ó, é uma balada, né? Mas é porque eu desligo. Quando eu ouço uma música, eu entro numa concentração assim violenta. E às vezes também eu tô Exatamente cansado, pra baixo, alguma coisa, enfim, não é todo dia que a gente tá bem. Mas a música muda o humor, na hora. Total. Eu não consigo acordar sem música. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar uma música. Que legal. Parece que a música me move. Sim.
Eu sou exatamente assim. E desde novinha também. Eu tenho uma história muito legal com música. Então conta. Um momento que marcou muito a minha história foi a separação dos meus pais. Eu Imagino. tinha 13 anos. E foi um momento muito delicado, muito difícil. E eu busquei muito forças em Deus. Uhum. Foi a época que eu me enfiei na igreja e eu comecei a cantar. Você canta? Canto. A Valéria tinha falado. A maior paixão, assim, da minha vida é realmente a música, é cantar desde que eu me entendo. Assim, Mas aí, Entende? quando você falou da música pra começar o dia, é a sua música? Ou música? Não, músicas Música. mesmo. Eu gosto muito de ouvir louvor. Eu Aham. ouço louvor, assim, todos os dias. E me traz paz, me motiva, sabe? Me dá esperança. Eu amo. Uhum. E aí, com 13 anos, eu comecei a cantar. E aí eu cantei até meus 17, 18 anos. Mas na antes disso, você igreja. não cantava? Não, assim, cantava no chuveiro. Aham. Mas não sabia que Sempre- podia cantar Exato. em alto nível. Tal. Exato. E aí foi quando eu comecei a realmente estudar música, fazer aula de canto, comecei a fazer aula de piano também. Fiz pouquinho tempo, só peguei o básico. Uhum. E até hoje eu só sei o básico. É uma coisa que eu queria muito voltar a fazer, sabe? Tocar um Formei na instrumento. faculdade, agora tem a noite livre. Esse ano ainda eu quero voltar a fazer aula de piano, de Vira teclado. conteúdo, Porque Porque eu quantas amo. pessoas não estão nessa também, Então, né? A música tem poder de expressar o que a gente tá sentindo e às vezes não entende o que tá sentindo, né? Às vezes você tá num negócio assim, uma angústia, uma tristeza, aí você ouve uma música e fala assim, é isso que eu tô sentindo, né? A música conecta a gente, ajuda a decifrar o sentimento. Exatamente. É. Nossa, a música tem um poder fenomenal, é fora da curva. Pra mim funciona muito quando alguém, tipo assim, dá uma pisadinha no calo, assim, sabe? Eu vou lá, tenho minha playlist da revanche. E aí eu me motivo e eu começo. É? Funciona muito pra mim. Nossa. Muito. O mundo pra mim sem música seria... Eu não conseguiria me expressar. Eu Faltaria. sou exatamente assim. É. E cada dia eu tenho um mood diferente. Eu gosto de vários ritmos, vários estilos musicais. Sim. Eu amo sertanejo. Legal. Amo de paixão sertanejo, pagode, música internacional, um pouco de tudo. A Clube FM, seu nome. Exatamente, clube. Eu costumo dizer, Luísa, que, é claro, né, usando uma linguagem simbólica, não tem estilo musical. Tem música boa e música ruim. Música que você gosta e música que você não gosta. Então, assim, em todos os estilos, se a gente não tiver preconceito, todos os estilos, todos, você vai encontrar algo muito bom, muito bem feito, bem produzido, bem cantado, bem tocado, todos. E vai ter muita coisa ruim também, todos os estilos. Ah, música clássica. Tem música clássica ruim também. Se você procurar, você vai encontrar, né? Isso é. Ah, até esses dias eu estava falando, um amigo chegou e falou assim, não gosto de funk e tal. Eu falei, entendi o que você quis dizer, mas você já ouviu o Claudinho Buchecha? Né? Nossa, demais, marcou. Ouve, por exemplo, mostra pro seu filho Claudinho, ele falou assim, não, porque é uma música muito proibida. Eu falei assim, mostra pro seu filho de 4 anos Claudinho Buchecha, Fico Assim Sem Você. Aquilo é um funk. Nossa, essa aí é um clássico. Né? Você tá triste, bota um So Love lá que você vai gostar. Mas assim, em cada estilo tem. Sertanejo também, tem muita coisa que você descarta, mas tem muita coisa boa. Internacional, legal. enfim, né? Todos os ritmos tem. Exatamente. Voltando para o bate-bola, não vamos sair do foco. O que você dá unfollow? Eita, ferro. Não fuja da raia. Eu acho que eu dou um follow naquele conteúdo que não me acrescenta, sabe? Nossa, difícil. Difícil essa, hein? Meu Deus. Conteúdos que passam ali, eu falo, não, isso aqui não faz mais sentido com a minha pessoa de hoje. Um dia às vezes já fez. Por exemplo, hoje, às vezes aparece algum conteúdo, sei lá, da época que eu comecei lá de maquiagem, que às vezes a pessoa produz até hoje, e hoje eu não tenho mais tanta vontade de consumir esse tipo de conteúdo. Mas sabe um negócio que eu não entendo? Talvez por causa do meu cabelo branco e tal, é o seguinte, eu não acho o unfollow
uma falta de... Tipo assim, você se tornou meu inimigo, eu vou lá, vou parar... Exatamente. Eu acho que a gente tem que ressignificar. É só talvez um conteúdo... você parou de me seguir. Exato. Não, mas não tá tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa? Não, Tirando aquela pessoa que você tem muita proximidade, aí sim eu acho que o unfollow, ele soa nesse tom. Mas fora isso, às vezes é só um conteúdo que... Mas, por exemplo, eu tenho amigos, muito amigos, que não me seguem e tá tudo bem. Exatamente. Normal. Não muda o nível da amizade. Não. Eu não entendo dessa forma. Mas você parou de seguir tal pessoa. Não, mas tá tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só que não tava fazendo mais sentido. Exato. Né? Eu penso exatamente assim. Eu não levo por esse lado de meu Deus do céu, a pessoa agora... O que aconteceu? Tal. Tá tudo certo. Na verdade, eu nem vejo isso. Se uma pessoa deixa de me seguir, sim, eu não tenho como saber. Existem aplicativos aí que as pessoas veem, mas... E também vira meio que uma noia, né? Tipo, exatamente. Vida que segue, faz parte, né? Se eu tiver uma padaria, meus amigos não vão todos comprar pão comigo, é normal. Exato. A vida é assim. Exatamente. Quem te inspira? Tem gente, eu te pergunto isso, porque assim, tem gente que não erra, né? Tipo, você vai lá no feed da pessoa, sempre vai ter um vídeo legal, sempre vai ter uma sacada, tal. Quem é assim pra você? Hoje eu tô me inspirando muito numa pessoa que é muito minha amiga, Marcela Bragança. Ela produz bastante... Ela produz um conteúdo de casal, só que é muito nessa pegada do humor. E ela tá sempre trazendo coisas que eu olho assim, eu falo, cara, como que essa menina teve essa ideia? Essa sacada. Hoje, na verdade, a gente não tem tanta proximidade, ela mora em São Paulo, mas a gente já foi bem próxima. E eu acho o conteúdo dela extremamente... Ela sempre vem com ideias, sempre coisas inovando, sabe? Dentro do nicho dela, que é humor mais voltado pra casal. Legal. É bem legal. Um arroba que você recomenda, assim, tipo, segue, que é muito legal, além da Marcela, mas enfim, alguém. Manu City. Manu City. Mais voltada pro esporte. Manu City. É Manu City Daily, se eu não me engano. O que você faz? Manuela City. Isso. Legal. É de esporte. Tô vendo ela correndo aqui. Ela é bem voltada. Ela registra bastante da rotina dela. Hoje ela é empresária também. E registra muito a vida no esporte mesmo. Uma coisa que você faz e que ninguém imagina. Eu não imaginava que você cantava nesse nível. Mas tem mais alguma coisa? Eu ia falar isso. Obrigado, estraguei sua resposta. Uma coisa que... essa minha vida publicitária é uma coisa que eu não posto muito. Certo. Então, assim, muitas pessoas às vezes não sabem desse meu lado, de estar o tempo todo trabalhando em empresa. Eu acho que é isso. Não consegui lembrar. Objetivos. Tipo assim, tem gente que pensa, quem tem 100 mil seguidores quer ter 1 milhão. É só isso ou tem alguma outra coisa que pra você é o foco de crescimento profissional? Eu acho que conseguir transformar a vida das pessoas vai muito além de números, sabe? Às vezes eu tendo ali 10 mil seguidores, mas eu conseguindo influenciar aquelas pessoas, mudar o dia delas de alguma forma, sabe? Em algum momento ali, com alguma palavra, com algum vídeo engraçado. Eu acho que isso vai muito além de número. Claro que a gente tem, né, as nossas metas. No início desse ano eu coloquei no caderninho lá que um dos meus sonhos era bater 100 mil. Mas eu acho que vai muito além disso. Sim, né? total. De números. Então, meu objetivo é isso, é ser sempre real, conseguir sempre transmitir realmente quem eu sou, minha essência, meu coração, nunca perder isso, independente de números. Legal. Vi um brilhinho no olhar enquanto você falou isso. Isso é muito legal, porque o engajamento mais importante que a gente tem é com a verdade. Exatamente. É exatamente isso. Então, se for para perder isso, eu não quero, entendeu? Eu estava lendo a história da Simone Biles, aquela atleta americana incrível, né? Maravilhosa, tal. E aí perguntaram para ela quando que ela sentiu que ela inspirou mais as pessoas. Porque estava falando no contexto das medalhas, que ela é a maior ginasta de todos os tempos, ganhou medalhas
em todas as categorias, enfim. Mas a resposta dela foi assim muito surpreendente para mim, que ela disse: eu engajei mais, eu inspirei mais, eu ajudei mais quando eu falhei. Quando eu decidi não participar da Olimpíada de Tóquio para cuidar de mim, eu percebi que eu me conectei com as pessoas, que as pessoas falaram: poxa, a gente também pode não vencer para vencer. Exatamente. Né? Nossa. A gente precisa arrumar um tempo para cuidar da gente, porque o que adiantaria eu quebrar com 800 medalhas? Então é melhor eu ficar com as minhas, já são muitas, né? Mas tá inteira. E aí eu percebi que as pessoas vieram comigo. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto, a gente espera tanto que o resultado positivo traga mais atenção, mais... Quando na verdade as pessoas querem também se conectar com a gente quando a gente também tá passando por dificuldade. Exato. Isso é muito interessante. O maior engajamento que a gente pode ter é com a verdade. É isso. Muito legal. Eu acho muito importante também trazer esse lado de, cara, eu falho, eu tenho também dias terríveis, dias cansativos. E eu gosto sempre de trazer isso. Para as pessoas se identificarem também. E para não criar ansiedade, né? A gente tá tão acostumado a postar só as felicidades, as coisas boas. É meio que intuitivo, né? Sim. A gente não fica expondo muito esse outro lado, mas eu acho tão importante. Muito legal. Incrível esse relato dela. Quando eu vi, assim, eu me arrepiei, porque eu falei, caramba, olha que interessante, né? Às vezes as pessoas buscam só o êxito, quando na verdade ela pode inspirar também mostrando uma fragilidade real, né? Uma fragilidade real. Como ela disse, inspira às vezes até mais, né? Muito mais. Luísa, muito legal ter você aqui no nosso bate-papo. Parabéns pelo conteúdo que você tem produzido, pelas marcas que você representa. Eu fiz aquelas brincadeiras lá em relação à Valéria, eu falei para ela que a nossa produtora ficou muito feliz com a vinda dela e tal, mas é para mostrar o quanto que você é querida, o quanto que você tem pessoas que acompanham o seu conteúdo, e eu faço minhas as palavras da Valéria também, e fica aqui meu incentivo para que você só continue. Amém. Tá bom? Estou muito feliz, muito honrada. Você é uma referência para essa nação. Você é uma referência de homem, de pai, de esposo, de profissional. E é muito legal, é uma honra enorme para mim estar aqui hoje. E eu sou fã. Obrigado. Demais. Obrigado. Do fundo do meu coração, não acho que eu mereça, mas fico muito feliz de ouvir isso de você, porque eu sei que é sincero. E te prometo também que eu vou me esforçar para merecer um pouco dessas palavras aí, mas já foi um grande impulso. Ouvir isso faz a gente, tipo, acredite, é muito verdade, isso que eu falei. Obrigado mesmo. Tenho certeza que você também gostou. Para quem ainda não segue, @Luísa. Luísa com S, Z Castro. No Instagram, no TikTok, todos os lugares. Maravilha. O Luísa dela, assim como da minha filha, é com S. Lulu. Mas assim como da Lulu. Lulu é com S também? Com S, É a pergunta que ela sempre faz. Toda vez que ela encontra uma Luísa, a primeira pergunta... É Luísa com S ou com Z? E geralmente é Luísa com Z. Quando encontra uma Luísa com S... É muito mais raro. É mais raro. E eu quero conhecer a Lulu. Vai ser muito legal. Tava falando pra Vá aqui agora. Quero muito conhecer a Lulu. Figurinha. Ela é demais. Obrigado. Demais, um ícone. Ela vai ficar meio assim, com vergonha. Ela é tímida. Aí depois ela vai se soltando e tal. No final ela tá correndo com você no parque. Mas no começo ela fica... com todo mundo, é assim. Porque as pessoas também... Eu tava encerrando a conversa, mas enfim. As pessoas, muitas vezes, elas criam uma proximidade com a gente, porque estão com a gente todos os dias. Sim. Mas às vezes a gente não sabe lidar com aquela situação, né? Eu falo aqui, a turma às vezes não acredita, mas é verdade. Eu sou tímido. Sério? Sou. Eu tenho um grau elevado de timidez, mas eu sei lidar com a minha profissão. Eu tô nessa há 40 anos, então eu sei lidar com isso, né? Do rádio e agora com as redes sociais. Mas minha primeira reação é às vezes ficar com o pé atrás. Então, eu imagino que muitas vezes as pessoas esperam, acho que até de você também, do tipo, ela vai chegar e vai contar uma história, uma piada, vai ser engraçada, e a gente não é assim o tempo todo, né? Sim, enfim. Exatamente. Eu não me considero uma pessoa muito tímida. Que bom. Acredita? É muito melhor assim. Mas em algumas situações, às vezes você não conhece ninguém, realmente você fica mais recluso, né? Mas... Eu sou bom de encontrar saídas. Então, por exemplo, a Valéria, às vezes ela me deixa assim, meio com vergonha. Esses dias ela tava fazendo vídeo e eu fiquei com vergonha. Mas agora eu já sei o que fazer da próxima vez. Eu já coloco lá no meu chat GPT da vida. O dia que ela fizer isso, eu faço aquilo. Então, quem vê acha que eu sou o desenrolado. Mas não é. É que a gente vai... Você chegou a ver os looks do meu chefe.
Eu fui gravando ele. Foi. vários dias, Foi. aham. Nossa, eu quero ver esse conteúdo aí. Aí a música. I'm just Aí, ó. O desfile com O desfile. da semana. Tô enrolando. sexy. Vamos encerrar essa edição Ai, aqui. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu conteúdo. Eu que agradeço. Tenho certeza que você gostou também. Vale a pena curtir aí no YouTube e acompanhar a gente na tela da TV Brasília também. Valeu!